Boa noite a todos. A nossa leitura se encontra em 2 Samuel, capítulo 9, e nós vamos fazer a leitura do capítulo todo. É com grande satisfação que encontramos todos aqui, mas em especial a Siloca, né, por esse momento difícil que passou. Mas a igreja tem orado e Deus tem abençoado, é por isso que ela está aqui, e nós louvamos a Deus por isso e que continue abençoando a nossa irmã. 2 Samuel, capítulo 9, e o tema que nós vamos dar para a mensagem dessa noite, de uma tremenda miséria para uma maravilhosa graça. De uma tremenda miséria para uma maravilhosa graça. Vamos fazer a leitura, então, do capítulo 9 de 2 Samuel. Disse Davi: resta ainda, porventura, alguém da casa de Saul, para que eu use de bondade para com ele, por amor de Jonatas? Havia um servo na casa de Saul, cujo nome era Ziba. Chamaram-no que viesse a Davi. Perguntou-lhe o rei: és tu, Ziba? Respondeu: eu mesmo, teu servo. Disse-lhe o rei: não há ainda alguém da casa de Saul, para que use eu da bondade de Deus para com ele? Então Ziba respondeu ao rei: ainda há um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. E onde está? Perguntou-lhe o rei. Ziba lhe respondeu: está na casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Então mandou o rei Davi trazê-lo de Lodebar, da casa de Maquir, filho de Amiel. Vindo Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, a Davi, inclinou-se, prostrando-se com o rosto em terra. Disse-lhe Davi: Mefibosete. E ele disse: eis aqui teu servo. Então lhe disse Davi: não temas, porque eu usarei de bondade para contigo por amor de Jonatas teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul teu pai, e tu comerás pão sempre à minha mesa. Então se inclinou e disse: quem é teu servo para teres olhado para um cão morto, tal como eu? Chamou Davi a Ziba, servo de Saul, e lhe disse: tudo que pertencia a Saul e toda a sua casa, dei ao filho do teu senhor. Trabalhar-ás, pois, a terra, tu e teus filhos e teus servos, e recolherás os frutos para que a casa de teu senhor tenha pão que coma. Porém, Mefibosete, filho de teu senhor, comerá pão sempre à minha mesa. Tinha Ziba 15 filhos, 20 servos. Disse Ziba ao rei: segundo tudo quanto meu senhor, o rei manda a seu servo, assim o fará. Comeu, pois, Mefibosete à mesa de Davi, como um dos filhos do rei. Tinha Mefibosete um filho pequeno, cujo nome era Mica. Todos quantos moravam em casa de Ziba eram servos de Mefibosete. Morava Mefibosete em Jerusalém, porquanto comia sempre à mesa do rei. E ele era coxo de ambos os pés. Que Deus possa abençoar a leitura e a exposição da sua palavra nessa noite. Eu quero fazer um breve resumo para que possamos entender a história. Mefibosete ficou aleijado de ambos os pés quando a sua ama receberam a notícia da morte de Saul e de Jonatas, e ela, saindo apressadamente, derrubou o menino, e ele ficou aleijado de ambos os pés.
Com a morte de Saul e de Jonatas, ele foi morar em Lodebar, uma cidade distante, longe. E ele estava passando, então, ele estava morando ali, quando o rei Davi perguntou se havia alguém que ele podia usar da bondade para com Jonatas, que era seu grande amigo. Quando nós lemos a leitura, nós vemos que ambos eram grandes amigos, e o pacto deles foi então com que causou toda essa história. E Davi, honrando então esse pacto, manda trazer Mefibosete lá de Lodebar, para que pudesse fazer com que ele pudesse sentar-se à mesa, estar na presença do rei, ser servido na casa real. A história nos mostra esse grande amor da parte de Davi para com Jonatas, e esse seu filho Mefibosete então ia poder viver, podia estar para sempre junto com o rei. O título sugerido, de uma grande miséria, é em virtude de que Mefibosete era um risco, ou pelo menos naquele tempo, quando um rei era morto, e quem ia suceder, eles exterminavam a família, acabavam com a família, para não haver risco de perder o trono. Então Mefibosete poderia estar nesse grupo, ou talvez até a sua ideia fosse essa, Davi mandando me buscar, né? Talvez para eliminar totalmente. Mas o fato é que a miséria de Mefibosete era tamanha, tão grande, e se nós procurarmos saber o que significa a cidade onde ele morava, era uma cidade árida, uma cidade infrutífera, uma cidade ignorada, uma cidade desprezível, que ninguém queria, e era lá que ele estava. E não só o fato do lugar aonde ele estava ser um lugar que ninguém queria e desprezado por todos, devido à pobreza, devido a tantas outras coisas, lá estava Mefibosete, e mais do que isso, estar nesse lugar, ele sendo aleijado. Fala-se de ambos os pés. A miséria de Mefibosete era tão grande, vivendo num lugar indesejado, desprezado, ele sendo incapacitado para fazer qualquer coisa, não tendo como, até mesmo de sustentá-lo. E essa era a condição miserável que se encontrava esse homem nessa cidade. Eu posso pensar na grande dificuldade, nessa tremenda miséria em que se vivia este homem. Mas também nós podemos pensar se ele vivia no anonimato, se ele havia num lugar de pobreza, se ele vivia num lugar rejeitado. Eu gosto de pensar e ver que isso aqui é um retrato do homem no dia de hoje. E às vezes o homem, com a sua habilidade, com a sua capacidade, com o seu intelecto, acha que está tudo resolvido, está tudo normal. Mas a miséria dele é tamanha como de Mefibosete. O homem, para chegar a Deus, ele é incapaz. Ele pode fazer de tudo. Ele não tem meios para chegar a Deus pelo seu próprio esforço. Um dos hinos que cantou diz: Cristo tem poder para salvar. E glória a Deus por isso. Ele pode salvar totalmente todos aqueles que chegam a Deus. Ele é suficiente
para salvar todo e qualquer pecador. E a miséria da raça humana ainda hoje se estende. Ainda hoje o homem é impossibilitado. O homem é figurativamente aleijado para poder fazer algo que satisfaça a vontade de Deus. E vivemos também num mundo miserável, num mundo de pobreza, espiritualmente falando. Até mesmo na parte material, tudo bem, mas espiritualmente o homem vive isolado, vive longe, vive num lugar infrutífero, vive de uma forma miserável. Essa é a situação da humanidade no dia de hoje. E a figura de Mefibosete retrata bem a questão da raça humana. Mas também a leitura sugere falar desse grande amor de Davi para com Jonatas, a ponto de poupar o seu filho. E nós vemos que Davi honrou aquilo que ele prometeu, o pacto que ele fez com Jonatas, e manda buscá-lo, trazer aquele homem que não podia oferecer nada a ele, não podia sair à guerra, não podia servir o palácio, não podia fazer nada devido à sua circunstância. E ele manda buscá-lo. Veja que grande amor, trazer uma pessoa, buscar uma pessoa para que possa desfrutar de tudo aquilo que ele podia dar para aquele homem. Também nós podemos pensar quanto ao nosso amado Salvador. Nós somos incapacitados. O homem sem Deus é incapacitado. O homem sem Deus, ele está paralisado. Os seus pecados impedem de chegar a Deus. Mas mesmo assim, ele veio a este mundo para morrer por nós, miseráveis pecadores. A sua morte não foi um acidente, não foi algo que aconteceu na história, mas foi algo planejado mesmo antes da fundação do mundo. Deus olhava para você e por isso ele enviou o seu único filho para que morresse por nós, por amor de você, por amor de mim, por amor de nós que não podemos oferecer nada, por amor de homens e mulheres miseráveis, homens e mulheres ingratos, homens e mulheres que caminham a passo largo para a perdição eterna. É para essas pessoas que Cristo veio. E é gostoso saber que Cristo veio buscar e salvar os que se haviam perdido. Ele veio buscar e salvar a nós. Quando ele se ofereceu ali na cruz do Calvário, é por amor de cada um de nós. Que grande amor o Senhor Jesus mostrou ali no Calvário, na cruz do Calvário, a favor de cada um de nós. Ele nos buscou. Nós não temos condições, ou não tínhamos e não teremos condições nenhuma de chegar a Deus, a não ser por Cristo Jesus. Ele é o mediador, ele é a ponte que pode levar o homem na presença de Deus. O pecado é algo terrível. O pecado é algo que não pode ser administrado. Não pode ter uma cura a não ser por Cristo Jesus. O homem pode tentar, o homem pode querer fazer-se bonzinho, tentar procurar um grupo de pessoas onde faça caridade, onde faça coisas que até mesmo nos admira, mas a questão do pecado só pode ser resolvido na cruz de Cristo. Bem, essa é a situação do homem. Deus
por seu grande amor, oferecendo o Senhor Jesus Cristo como meio de salvação, como meio do homem chegar na presença de Deus. Um grande amor. E quando nós falamos em amor, já vem à mente João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus amou ao mundo. A fonte desse amor é Deus. Por isso nós podemos falar que o amor de Deus, o amor é grande, porque a fonte é o próprio Deus, Criador dos céus e da terra. Nós podemos falar que esse amor é grande devido à sua extensão. Não cobre um grupo de pessoas, ou pessoas consideradas boas, ou qualquer outra categoria de pessoas, mas esse amor, na sua extensão, cobre o mundo todo. É um grande amor, porque é um grande presente. Deus enviando o seu Filho a este mundo. Um grande presente. Vir a este mundo sabendo que ia sofrer, sabendo que ia passar por toda as coisas ruins que podia ser oferecido. E nesta manhã nós louvamos a Deus, porque nós podemos adorar o nosso Salvador ao contemplar do seu sofrimento, da sua humilhação, da sua vergonha, para poder salvar homens e mulheres incapazes, impossibilitados, inimigo de Deus. A palavra de Deus nos diz que nós éramos inimigo, e essas pessoas ele veio para salvar. Bem, que grande amor do nosso Deus ao nosso favor. Eu fico admirado deste grande amor, sem merecer, sem dar alguma coisa, sem poder fazer algo de bom, esse amor nos alcançou. E esse amor tem sido pregado todos os domingos nessa localidade. Todos os domingos tem falado desse bendito Salvador, que ainda pode salvar. Ainda hoje Ele quer salvar o pecador. E oxalá que tenha alguém que abra o seu ouvido e o seu coração para entender que Jesus ama, que o seu amor é grande e Ele quer te salvar. Mas também nós podemos pensar dessa maravilhosa graça. Em contrapartida dessa tremenda miséria, nós podemos ver uma maravilhosa graça. Quando Davi chamou Mefibosete e trouxe para a casa real, ele não trouxe com o propósito de ter algum retorno. E mesmo porque ele já teve a notícia de que Mefibosete era aleijado, figura da sua impossibilidade. Mas mesmo assim ele trouxe, sentou-se na mesa, e uma das expressões mais lindas, uma das histórias mais lindas, é que ele ia comer pão por toda a sua vida. Ia estar na presença do rei por toda a sua vida. Sem merecimento algum, Mefibosete foi trazido, sem poder fazer nada ou querer oferecer alguma coisa, ele foi trazido ali na presença do rei. Embora Mefibosete não podia exigir nada, não podia oferecer nada, essa era a condição daquele homem. Mas mesmo assim, ele foi trazido na presença do rei. Que graça! Ele achou diante de Davi, de estar no lugar desprezível, pobreza, miséria, e agora
na casa do rei. É maravilhoso pensar nessa história e as condições que transformou Mefibosete de uma situação terrível para uma situação maravilhosa de estar na presença do rei. Às vezes, você pode ter sido convidado para estar na presença, ou almoçar ou jantar com algum famoso, ou com alguma pessoa que tem uma autoridade, ou ela, perante a sociedade, ela sobressaia. E às vezes você pode ser convidado, mas nesse caso, ele não foi, ele foi buscado, ele foi tirado do seu lugar para ser recebido pelo rei. A graça foi colocar Mefibosete no lugar sublime, na casa real. Sabe de uma coisa? A graça de Deus também transpõe barreiras. A barreira daquele homem era a sua situação, era a forma que ele estava vivendo, distante, esquecido. Mas a graça transpõe barreira. E nós podemos pensar também que a graça supre necessidade. A graça do nosso Deus é maravilhosa demais. Ela é abundante. Ele vivendo num lugar de pobreza, agora cai no lugar onde o pão, onde é servido o pão, onde ele vai ter as suas refeições junto com o rei. A graça restaura e a graça transforma. É maravilhoso também pensarmos nesse quadro da graça de Deus em nosso benefício. Como já disse, homens e mulheres longe de Deus, inimigo, sem nada oferecer, sem nada dar, essa graça nos alcançou e nos trouxe. E a coisa mais maravilhosa que podemos pensar, que um dia estaremos para sempre na presença do Rei. Não é algo que pode ser. Tem um dito popular que diz que esperança é a última que morre. Eu gosto muito desses ditos populares, mas não é verdade, né? A nossa esperança não morre. É uma coisa real. É algo que nós podemos descansar. É algo que nós podemos confiar 100%. Que um dia estaremos na casa do Pai. É algo, irmãos e amigos, que tem que parar para ser considerado. Enquanto aqueles que não creem no Senhor Jesus Cristo estão caminhando a passo largo, estão indo para a perdição eterna. E o inferno é algo real, não é algo fictício. Não é um estado de espírito, como alguns dizem, é real. E as pessoas caminhando a passo largo, sabendo que está indo para a perdição, têm rejeitado a obra redentora do Senhor Jesus Cristo. Mas nós podemos ficar tranquilos, por mais dificuldade, por mais problemas que podemos enfrentar. Nós estamos a caminho da casa do Pai. E nós vamos estar para sempre com o Rei. É maravilhoso demais pensar que todas as pessoas que confiaram e colocaram a sua fé em Cristo Jesus, um dia estará para sempre com Ele. E glória a Deus por isso, que essa promessa é infalível. Essa promessa está ao alcance de todos que creem em Cristo Jesus. E é por isso que nós tentamos falar desse Salvador maravilhoso,
para que você que não conhece, para você que não tem essa esperança, possa também depositá-la em Cristo Jesus e ser salvo. Que graça maravilhosa é essa? Miseráveis, pobres, indigno, incapacitado de fazer filhos de Deus. Não é algo comum, não é uma coisa qualquer, é algo magnífico de sermos chamados filhos de Deus. Nós não somos qualquer coisa, nós não somos pessoas que estão aí no mundo para viver de qualquer jeito. Nós somos filhos de Deus. E a responsabilidade de nós vivermos de acordo, honrar esse Deus, é algo que traz responsabilidade, sim, mas também traz paz. E eu posso imaginar Mefibosete vindo à presença de Davi, e quando Davi fala que ele vai sentar-se à mesa e vai ter a sua vida ali na casa real, talvez as dificuldades, talvez dias que ele não podia ter o seu alimento, não podia ter coisa que o satisfaça, agora ali ele está num lugar de paz, agora ali ele está num lugar onde há abundância de alimentos, ele está num lugar de calma. E a vida em Cristo nos traz paz. E como é gostoso vivermos debaixo dessa graça que traz paz aos nossos corações. O mundo vive de uma forma desordenada, sem paz, aflito, desesperado, mas nós podemos viver em paz, porque nós cremos em Cristo Jesus. Essa graça maravilhosa alcançou-nos através do sacrifício do Senhor Jesus Cristo. E nós encerramos essa pequena mensagem e pensamos e oramos para que você, no seu estado miserável, você também possa vir para essa maravilhosa graça. Que Deus abençoe e que essas verdades preciosas possam tocar em seu coração, para que você também possa estar na presença do Pai, estar na casa do Rei, para todo sempre. Que Deus abençoe e que essa mensagem possa trazer conforto, despertamento ao seu coração.